A queda da Bastilha, em 1789, ficou marcada como um símbolo da Revolução Francesa. Mas, para entender o que levou a esse evento, precisamos voltar um pouco no tempo. Durante séculos, a França foi construída sobre uma certeza absoluta. O poder vinha do rei, a hierarquia era natural, e a desigualdade fazia parte da ordem do mundo. Essa lógica moldava leis, costumes e até a forma como as pessoas enxergavam o próprio lugar na sociedade. Tudo parecia sólido, permanente. Mas, no final do século XVIII, essa estrutura começa a falhar, não de forma repentina, mas em pequenas rupturas quase imperceptíveis. O preço do pão sobe, o Estado se endivida. A distância entre palácios e ruas se torna insustentável. Enquanto Versalhes brilha, Paris murmura. Neste vídeo, voltamos à França às vésperas do colapso, para acompanhar como uma sociedade inteira chegou ao limite. E como ideias, crises e decisões empurraram um dos maiores reinos da Europa para uma revolução que mudaria o mundo. É aqui que começa a Revolução Francesa. A França, de 1789, é um país dividido em 3 partes chamadas estados. No topo, o primeiro estado, o clero. Logo abaixo, o segundo estado, a nobreza. Juntos, representam menos de 3% da população. Abaixo deles, esmagando a base de tudo, está o terceiro estado. Camponeses, artesãos, comerciantes, trabalhadores urbanos e uma burguesia cada vez mais instruída. Esse grupo sustenta o país com impostos. A nobreza quase não paga nada. O clero contribui pouco. O peso do Estado cai sempre sobre os mesmos ombros. Enquanto isso, más colheitas elevam o preço do pão, a fome se espalha e o desemprego cresce nas cidades. O contraste é brutal. Em Paris, multidões disputam migalhas. Em Versalhes, bailes luxuosos iluminam salões dourados. No centro desse mundo está Luís XVI, um rei sem pulso político, cercado por uma corte distante da realidade. Ao seu lado, Maria Antonieta, símbolo do excesso aos olhos do povo. A França parece estável, mas, por baixo da superfície, a estrutura já está rachada. Enquanto o povo passa fome, livros circulam. Panfletos atravessam cafés, salões e universidades. Filósofos iluministas questionam tudo aquilo que parecia intocável. O poder absoluto, a desigualdade, o direito divino dos reis. Essas ideias não surgem do nada. A independência dos Estados Unidos, poucos anos antes, prova que é possível derrubar uma ordem antiga e construir outra baseada em direitos. A burguesia francesa observa, aprende e se inspira. Igualdade, fraternidade, palavras que antes pareciam abstratas, agora ganham peso real. O problema é que o Estado francês está quebrado. Dívidas de guerras, má administração e um sistema fiscal injusto levam o rei a uma decisão perigosa: convocar os Estados Gerais. Pela primeira vez em mais de 170 anos, representantes dos 3 estados se reúnem, mas o modelo de votação mantém o desequilíbrio. 2 estados privilegiados vencem sempre o terceiro. A indignação explode. Os representantes do povo se recusam a aceitar o jogo. Declaram-se Assembleia Nacional. Juram não se dispersar até dar à França uma Constituição. Nesse momento,
O conflito deixa de ser apenas social. Ele se torna político e não há mais volta. Julho de 1789. Paris ferve. Rumores se espalham de que o rei planeja reprimir a Assembleia pela força. O medo se mistura à raiva. O povo se arma com o que pode. O alvo não é escolhido ao acaso. A Bastilha. A fortaleza simboliza o absolutismo. Prisão política. Medo. Arbitrário. Quando a Bastilha cai, não é apenas um edifício que desmorona, é a autoridade simbólica do antigo regime. A revolução se espalha pelo campo. Camponeses invadem propriedades, queimam registros de impostos, atacam símbolos do poder feudal. Em Paris, a monarquia é forçada a recuar. O rei aceita a Constituição. Os privilégios feudais são abolidos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é proclamada. Pela primeira vez, a lei afirma que todos os homens nascem livres e iguais. Parece o nascimento de um novo mundo. Mas revoluções raramente seguem um caminho tranquilo. E o que começa como esperança, logo se transforma em algo mais sombrio. A França agora enfrenta inimigos externos e internos. Monarquias europeias temem que o exemplo se espalhe. Guerras começam. Dentro do país, a desconfiança cresce. Quem é realmente leal à revolução? O rei tenta fugir, é capturado. Sua imagem pública se destrói. A monarquia cai de vez. A França se torna uma república. Pouco depois, Luís XVI é executado. A ruptura com o passado é total. O poder passa para grupos mais radicais. Entre eles, destaca-se Robespierre. Em nome da virtude e da revolução, instala-se o terror. Tribunais revolucionários julgam rapidamente. A guilhotina se torna rotina. O medo passa a governar. A revolução que prometia liberdade agora impõe silêncio. Milhares morrem. Antigos aliados se tornam inimigos. Até que o próprio terror se torna insustentável. Robespierre é preso e, ironicamente, executado pelo mesmo sistema que ajudou a criar. Após anos de caos, a França busca estabilidade. Um novo regime surge, mais pragmático, menos idealista. No vácuo deixado pela Revolução, um general ganha destaque. Seu nome é Napoleão Bonaparte. Mas a Revolução Francesa não termina com ele. Suas ideias atravessam fronteiras, oceanos e séculos. O fim do absolutismo, o conceito de cidadania, os direitos individuais, o Estado laico. Nada disso volta atrás. A França nunca mais será a mesma, e o mundo também não. A Revolução Francesa não foi apenas uma mudança de governo, foi a prova de que ordens consideradas eternas podem ruir, que ideias podem ser mais poderosas que exércitos, e que, quando o povo deixa de aceitar o inevitável, a história muda de rumo. E talvez, no fundo,
essa seja a maior herança da revolução. Lembrar que nenhum sistema é imutável. Se você chegou até aqui, deixe um comentário para eu saber que você gostou do conteúdo. Diga qual o próximo vídeo que você quer ver por aqui. Conto com a sua opinião para continuar trazendo boas histórias para o canal. E claro, não esqueça de inscrever-se para não perder os próximos vídeos. Até breve!